Olá, boa noite, queridos que participam do nosso programa Quem Mexeu na Minha Mente? E hoje nós temos esse tema, razão, ciência e fé. Eu sou o professor Luiz, participo aqui do Instituto Cristão de Terapias, e nós temos hoje dois convidados muito especiais, queridos amigos, o professor Faustino, o professor Luciano, e eles também vão se apresentar. Durante a transmissão da live, você pode participar fazendo perguntas, fazendo comentários, né? Se envolvendo conosco nesse momento tão precioso que nós vamos passar juntos. E esse tema, razão, ciência e fé, é um tema fundamental nos nossos dias para o nosso desenvolvimento pessoal, para a nossa saúde mental, para as nossas vidas. Então, nós vamos iniciar. Vou pedir para o Luciano se apresentar, por favor. Boa noite, pessoal. Um prazer poder estar com todos vocês. A paz de Cristo para todos. E que, de alguma forma, possamos contribuir, né? A nossa oração é essa, que, de alguma forma, possamos contribuir para que possamos estreitar essa relação da ciência e da fé, que, por alguns anos, acabou tendo dificuldades, até por causa da Igreja Católica, de tomar uma vertente, e talvez isso se propagou, né? Mas nos dias de hoje temos visto que está mudando, né? Professor Faustino. Graças e paz a todos e a todas. Eu sou o pastor Faustino, gestor do Polo Metodista em Goianazes, e tivemos a felicidade de que o nosso polo foi o espaço que formou mais teólogos, especialmente na convalidação de créditos em teologia. E esse tema é muito pertinente aos momentos em que estamos vivendo, visto que hoje se discute muito a questão da saúde mental. E quando pensamos em saúde mental, pensamos em alma, pensando em pessoa que pensa, pessoa que sente. Por isso, esse tema é importante. Razão, onde se manifestam os sentimentos, pensamentos. Ciência, a forma de criar eventos que desenvolve nova tecnologia e torna a vida melhor, e a fé, que é o dom ou a faculdade com a qual nós nos relacionamos com Deus. Excelente. Nós já temos algumas pessoas aqui conosco, dando boa noite, né? Nosso querido amigo, o pastor Leôncio, o pastor Reginaldo, o Luiz Mendes, pastor Luiz Mendes. Então, nós temos vários amigos aqui participando conosco nessa noite, nesse tema que é tão relevante e interessante para as nossas vidas. E nós vamos iniciar, e eu quero fazer uma pequena provocação para os nossos colegas. Uma coisa interessante que o professor Faustino falou é em relação ao polo lá da FEBS, que formou tantos teólogos, e depois esses teólogos hoje estão também convalidados seus diplomas junto à Metodista. Eu sou um deles que também convalidei o meu diploma junto à Metodista. O Luciano, também o professor Luciano, convalidou ali com a Metodista. Então, veja como que é importante, né, a questão da gente estar envolvido de uma maneira mais profunda com as questões teológicas e não ficar só no raso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Vamos sair do raso, do senso comum, e vamos aprofundar nessas questões da razão, ciência e fé. Tem uma provocação aqui. A fé e a razão estão em oposição ou são dimensões distintas do ser humano? São domínios distintos do ser humano, porque cada uma delas tem seu limite, ou não se deve reduzir uma a outra, cada uma tem muito a oferecer. Então, pedir para os nossos colegas falar sobre isso, sobre se a razão e a fé estão em oposição ou estão em dimensões diferentes, professor Faustino. Eu acho que nem estão em oposição e nem estão em posição diferente. É na inteligência humana, na razão humana, que se manifesta a capacidade de crer, a necessidade de crer. Pois o ser pensante entra numa necessidade de busca, de pergunta, de interrogação, e essa carência de conhecimento é exatamente a ausência de Deus,
que é preenchida mediante a fé. Acho que razão e fé se completam, pois o homem só tem fé porque ele tem razão, ele tem inteligência. Pois seria impossível, se ele fosse um irracional, ter fé. E é impossível ter uma razão inteligente, coerente, e não ter fé na existência de um Deus criador, causa de tudo, e não foi causado por nada, e ele é a causa de tudo. Professor Luciano? Eu acho que, por um bom tempo, esse imbróglio, né, essa questão, esse levantamento de ciência e de fé, parece que vertentes, cada um pegou para um lado, puxou, e a gente vê que a igreja acabou, de certa forma, perseguindo alguns cientistas da época, como Giordano Bruno, Copérnico, Galileu. Esses talvez são os mais famosos, mas teve outros cientistas que eles também, na época, a igreja perseguia, e que até ao ponto de jogar na fogueira, né? Que nem Giordano Bruno foi morto, foi queimado na fogueira. O Copérnico e Galileu, eles não voltaram um pouco atrás, mas não deixaram de acreditar naquilo que eles queriam. A ciência hoje e a fé, elas praticamente estão andando de mão dada, e cada vez mais, eu pelo menos enxergo a ciência, a razão, contribuindo para e dar o próprio respaldo para a própria Bíblia, né? Com tantas, às vezes, o livro talvez mais estudado para tentar negá-lo, para tentar, de alguma forma, refutá-lo, e existe aparentes, né, contradições, mas quando se estuda a fim, você começa a encontrar, na verdade, textos para poder, de fato, dar respaldo e mostrar que existe, sim, dá para andar de mãos dadas a ciência e a fé, que, na verdade, procedem de uma mesma natureza, que é a criação de Deus, né? Tanto a ciência quanto a fé veio da parte de Deus para a humanidade, né? Professor Faustino, o senhor sabe que por muito tempo houve uma época que os cristãos, eu vou falar cristão de uma maneira generalizada, né? Tinha uma resistência em relação à teologia. O senhor atribui isso ao quê? Essa resistência que houve em relação à teologia por um período? A ignorância intelectual. A ignorância intelectual de muitos evangélicos, que são reducionistas quanto à ciência, quanto ao estudo, dizendo que a letra mata. E não entenderam que a letra que mata é o decálogo, que pune com morte o pecador. Pois se o salário do pecado é a morte, a lei vai punir todo pecador que não se arrepender, que não estiver amparado pela graça. Então, toda essa rejeição, essa antipatia à teologia é resultado de uma ignorância intelectual. Professor Luciano, como que você vê isso? Melhorou essa questão? Hoje, parte da cristandade está mais aberta para a teologia ou continua a mesma maneira? Na verdade, eu acredito que está... talvez seja o círculo das pessoas com quem você convive, de repente pode ser isso, mas eu vi um estudo, eu lembro que na época, quando eu estudava com o pastor Faustino, que era o professor, isso foi no início da década de 2000 a 2005, né? 2004 foi quando eu estudei teologia com o pastor Faustino. Eu lembro que comentava-se que a porcentagem de pastores, por exemplo, era pequena, que tinham lido pelo menos uma única vez a Bíblia. Então, você vê que, como o pastor Faustino falou, por ignorância, e eu acrescento também a preguiça de poder se dedicar, se o mínimo, se você se diz, você está responsável, autoridade sobre o assunto, e não, o mínimo que você tem que fazer é estudar sobre o assunto, e você não fazer isso, é preguiça também, né? Mas, e eu vi uma pesquisa recente, deu 51% de todos os pastores já leram a Bíblia pelo menos uma vez. Então, esse número aumentou bem, tá? Eu não lembro a fonte agora, mas eu lembro que eu vi recentemente isso. Acho que foi no final do ano passado, se não me engano. Então, eu acredito sim que tem melhorado. E entra naquela situação, né, professor Luiz? Às vezes a bolha que a gente vive, com quem nós convivemos, às vezes a maioria das pessoas, de fato, vão estudar. Então, às vezes, a nossa impressão é que tenha melhorado. Mas por essa pesquisa que eu li,
já se mais de 50% dos pastores, e eu lembro que era muito baixo, o pastor Faustino falava esse dado, lá atrás, se eu não me engano, não dava 10%, era um número muito baixo de pastores que nunca tinham lido a Bíblia uma única vez. Interessante. Nós temos pessoal participando aqui conosco, né? Seja bem-vindo, professor Eduardo, do Centro Comunitário de Aconselhamento. E tem uma pergunta aqui do pastor Luiz Mendes. Por que tantas brigas no campo teológico sobre teses? Pastor Faustino, por que tem essa confusão teológica no nosso meio, às vezes? Eu não entendi bem a pergunta, pode repeti-la? Por que tem tantas brigas no campo teológico sobre tese? Então, alguns defendem arminianismo, outro defende calvinismo, o outro... Essas defesas teológicas, por que existe tanta defesa teológica, às vezes, no nosso meio? Bem, Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio e algumas igrejas históricas que seguem a doutrina ou a visão hermenêutica de um reformador, como os luteranos, seguem a linha luterana. Os batistas seguem a linha de Armínio. Os calvinistas e alguns batistas seguem a linha de Calvino. Nós, assembleanos, somos biblistas, somos bibliocêntricos. Não dependemos da doutrina calvinista, não dependemos da doutrina arminiana. Entretanto, a Bíblia é muito clara quanto ao livre-arbítrio, pois Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal como uma oportunidade para Adão e Eva usarem o livre-arbítrio. Eles foram conscientizados de que o dia que comessem pecariam. Mas, antes de Calvino, antes de Armínio, os crentes criam na Bíblia. Não dependemos de doutrina reformadora, mas esses homens tiveram seu momento, sua importância. No momento de grande heresia na Igreja Católica, surge Lutero, surge Armínio, surge Zwinglio e o Armínio. Então, esses homens reformadores tiveram a sua importância para a Igreja no momento em que a Bíblia era escrita ou lida somente em latim, e através desses reformadores, especialmente Lutero, foi quebrado esse paradigma, quebrado esse dogma de que a Bíblia era escrita somente no latim, retardando a ciência, retardando o conhecimento teológico, e no que tange aos pentecostais, que tem diversidades de interpretações, é que a maioria dos pastores pentecostais fazem direito que dá status, não fizeram teologia. E quando o seminário Betel começou em São Paulo, em 64, fundado pelo reverendo Reginaldo Rover, a igreja de Madureira tirou 40 obreiros do seminário com ameaça de exclusão, afirmando que a letra mata. Então, essas muitas vertentes de interpretação são decorrentes daquelas igrejas que seguem os reformadores, e quanto aos pentecostais, as diversas interpretações são decorrentes de um conhecimento bíblico muito superficial, né, vamos dizer assim. Porque mesmo os teólogos, quando a gente pensa em conhecimento bíblico, o pastor Luciano falando dessa estatística que hoje 50% dos pastores leram Bíblia na vida, eu conheço doutores em teologia que fizeram doutorado em Novo Testamento apenas lendo o livro de Tiago, não leram a Bíblia uma vez na vida. Eu conheci teólogos, especialistas, doutores em Antigo Testamento, que leu o livro de Amós e fez uma tese em cima de Amós, foi aprovado, não leu a Bíblia uma vez inteira. Entretanto, nós conhecemos vários pastores pentecostais que são biblistas de verdade, são autodidatas, são bons intérpretes da Bíblia, mas, respondendo à pergunta do pastor, essas diversas interpretações, a maioria são decorrentes das linhas teológicas diversificadas, baseadas nos reformadores, ou falsas interpretações por ignorância bíblica e teológica. Professor Luciano?
Luiz, eu acredito que é até algo natural, é intrínseco do ser humano. Por exemplo, dentro de um lar, né, a gente vê as divergências de pensamento. O que eu sempre entendo que as discussões dentro de respeito e baseado com argumentos lógicos, com argumentos da Bíblia, não achismo, é válido, desde que não existe. Eu falo que tem os pilares do cristianismo, que não precisa ser um teólogo para você saber. Às vezes tem pessoas que citam, mesmo nunca ter feito teologia, eles vão citar os pilares do cristianismo, e com isso é o suficiente, a gente entende, para poder se sustentar, se manter. Mas eu vejo como um processo natural. O pastor Faustino já trouxe já todo esse conteúdo. Eu acho que o único problema é quando há divergências naqueles que são pilares, aquelas teologias que são pilares para se manter com relação à Bíblia, né? E aí eu acho que já é mais complicado. Mas acho, de certa forma, natural haver discordâncias em alguns pontos, porque tem alguns assuntos que a Bíblia não é clara, então dá margem, de repente, para haver interpretações, mas que não interfere nem um pouco na base do cristianismo, né? No fundamento do cristianismo. Baseado nessa tese, crer para conhecer, conhecer para crer, primeiro conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir. Ouvir é entender. Se a pessoa não entender Deus, que se dá a conhecer pela sua palavra, Deus fala na sua palavra, e é através da fala que Deus faz de si pela palavra, ele se comunica a razão, a inteligência. E entender Deus pela manifestação que ele faz por sua palavra, através da inteligência ou da razão, é que gera a fé. A razão é a base para a fé, é a base para a decisão, é a base para a ciência, é a base para o conhecimento. Então, eu conheço e creio. E à medida que creio, eu tenho mais vontade de conhecer. Mas não tem como crer, não tem como aceitar, se não ouvir. Por isso, a ordem é pregar através de palavras, levando a inteligência bíblica, a interpretação bíblica, para as pessoas conhecerem a revelação escrita, e através do conhecimento são convencidas pelo Espírito Santo, conforme a Escritura de João 16, e vão tendo fé em um Deus que eles conhecem. Como é que eles, Paulo fala em Romanos 10, como é que pregam se não foram, como é que pregam se não foram convocados? Como é que eles ouvem se não há quem pregue? Se prega conhecimento. Conhecimento que é entendido, discernido pela razão. O entendimento disso vai levando a pessoa a entender melhor a existência de um Deus Todo-Poderoso, vai tendo fé nesse Deus. E a fé que eu tenho nesse Deus me dá desejo, ou me obriga a buscar mais conhecimento, mais fé, mais conhecimento. Nesse sentido, Agostinho tem razão. Luciano? Tem um livro que eu li, é o livro A Fé Perigosa de Jó, né? É da Missões Portas Abertas. Esse livro é interessante porque ele traz um relato, ele faz um contraponto da vida de Jó e junto com uma coreana, uma mulher da Coreia do Norte, e a história dela é aparentemente bastante triste, vai muito contra uma teologia que se pregam nos dias de hoje, a gente vê muito, principalmente no neopentecostalismo, onde tudo vai dar certo, onde tudo é ótimo, onde sempre, no final das contas, você vai ser vencedor. A gente sabe da vida eterna, a vida eterna é garantida por Cristo Jesus, mas nem sempre aqui na Terra teremos uma vitória. A vitória de Paulo, que ele diz que guardou, ele estava preso, foi decapitado, e às vezes, dependendo de quem está olhando, não vai ver isso com bons olhos. E essa coreana, Luiz, ela estava grávida, passando fome, seu esposo buscava nos sacos de lixo do exército da Coreia do Norte, ele buscava ali comida para poder trazer para ela. Numa determinada vez, mataram o marido dela porque ele correu com um saco de lixo para poder levar comida para a mulher, porque ela estava grávida, estava para nascer o filho e ela estava perdendo peso. E depois de matar, levaram o corpo e o saco de lixo na frente da mulher, bateram na porta, quando abriu, jogaram o corpo e ainda acusaram ela de ser uma persona não grata. Eu não lembro agora a palavra que usaram para ela. E ela cristã.
E aí, ela grávida, muito frio na época, aí ela subiu um morro, meio na floresta, e teve o bebê dela, o filho dela, mas ele acabou sem vida, já nasceu sem vida, saiu do corpo dela sem vida. E aí aquilo a revoltou, ela ficou tão nervosa com Deus, porque ela começou a questionar se de fato ele estava com ela, se ele de fato iria cumprir nela a palavra dela. E a única coisa que ela fez foi enterrar a criança, para que as aves não viessem pegar ele. E a ideia dela foi: eu vou me matar. Como é que ela ia se matar? Ela ia atravessar, ficava perto da divisa com a China. Tem as muralhas, ela falou, tinha os lugares onde os soldados ficavam em alerta, e conforme ela fosse atravessando o rio, eles iriam fuzilá-la. E ela ficava gritando bem alto: eu acabei com você. Ela estava falando para ela mesma em relação a Deus, na mente dela. E ela falou que foi falando aquilo, ela atravessou o rio, ninguém viu ela, não mataram ela, ela viu os soldados, mas os soldados não a viram, não escutaram ela gritando, e ela falou que acabou a força dela, porque estava muito frio, água gelada, e ela estava muito magra, tinha acabado de ter a criança, e ela falou que foi falando bem devagarzinho: eu acabei com você. Mas aí aí vem uma voz e pergunta: se você acabou comigo, por que você continua insistindo em falar que você acabou comigo? E ela entendeu que, na verdade, ela estava com raiva dele, não que não acreditava nele, porque ela continuava tentando insistir que ela tinha acabado com ele, mas, na verdade, ela não acabou. E ela percebeu isso, era simplesmente por toda a situação dela. E no livro coloca que essa aparente contradição, na verdade, fortaleceu a fé dela. A situação era muito complicada, muito triste, mas, no entanto, depois, ela não esqueceu o que aconteceu, a dor dela, sempre de falar do marido, sempre de falar da criança, chorava, segundo a pessoa da Missões Portas Abertas que entrevistou ela, mas, ao mesmo tempo, ela mostrava que a fé dela, ela falava: na verdade, tudo que aconteceu, eu sei que aconteceu por permissão dele, e, de alguma forma, não sei como, ele me deu força e eu estou até aqui hoje. E ela voltou para a Coreia para poder falar de Cristo, para poder falar da palavra, para poder falar do Evangelho. É o firme fundamento das coisas que se espera e das coisas que se não vê, a certeza das coisas que se não veem. Eu, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu uso meio essa regra: eu preciso confiar, porque até aqui, a minha razão mostra isso, até aqui ele me ajudou a passar pelas situações difíceis. Então não vai ser agora que ele vai deixar de me ajudar a passar pelas situações difíceis. Tem de bom ânimo, né? No mundo vão ter aflição, que é natural, é normal, não existe esse evangelho que não existe problemas ou aflições, mas, no entanto, existe uma convicção, e a razão me prova que é confiável confiar nele, porque ele sempre cuidou de mim, cuidou da minha família, cuidou das pessoas que estão à minha volta. E quando eu digo cuidar, não significa ausência de problemas e problemas seríssimos, né? E, de repente, até perder alguém. Mas eu estou falando de cuidar, é a convicção de que ele está com você e que a palavra dele é verdadeira e fiel e vai de se cumprir, né? Ok, vamos para mais uma provocação aqui. Por que, para alguns religiosos, a ciência e a fé parecem estar em contradição? O professor Faustino tocou um pouquinho nesse assunto, mas nós vamos aprofundar. É correta a afirmação: a letra mata, o espírito vivifica? Alguns usam esse argumento para o cristão não estudar e se apegar apenas nas revelações. Professor Luciano. Luiz, a ignorância, ela é um problema seríssimo em qualquer instância, em qualquer segmento, né? O pastor Faustino já falou, esse texto está em Coríntios, né? 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 3. E Paulo está muito claro ali, é nítido, é só ler, é só não ler versículo isolado, né? É só ler ali, não precisa ser nenhum doutor para entender que Paulo está se falando com referência à letra do Antigo Testamento, Decálogo, os 10 mandamentos, né? E o Espírito vivifica, que vivemos agora na época da graça, tem toda essa questão. E a ignorância da pessoa em relatar, é muito mais fácil a gente ouvir alguém falar algo e não estudar, né? É cômodo isso. Então, assim, é muito prejudicial. A ignorância é um problema dentro das igrejas. Na verdade, a ignorância é um problema para
em qualquer segmento, né? Mas parece que dentro das igrejas é um negócio que perturba mais ainda, né? Porque, infelizmente, dizem aquilo que Deus nunca falou, professam aquilo que, na verdade, Deus fala para não falar, então mais deturpam, mais atrapalham do que ajudam. Lógico que existe uma igreja que tem se preocupado e pessoas que têm buscado poder entender. E quando não entende, não se atreve a falar. Vai buscar, vai perguntar, né? Ter humildade de entender que nós não sabemos tudo e precisamos compreender mais, buscar, entender, perguntar, faz parte da vida. Eu sempre entendo que a vida é uma escola, é uma sala de aula. Então, sempre se tivermos com disposição para querer aprender, sempre vamos aprender até o último dia de vida, né? Professor Faustino? Acho que essa repulsa pela ciência de muitos evangélicos deve ser decorrente de não ter entendido a questão da evolução, a teoria da evolução das espécies ou a teoria do Big Bang. E é bom que fique claro que teoria da evolução não é uma ciência. A teoria do Big Bang não é uma ciência. Tudo que é teoria é uma conotação hipotética que não foi ou não teve comprovação científica. Temos uma pesquisa de 1994, pelo Instituto Gallup, nos Estados Unidos, que 40% dos grandes cientistas americanos são cristãos. Entre os grandes cientistas, temos Isaac Newton, temos Bacon, e Galileu também era cristão, não obstante sendo perseguidos, e Isaac Newton, que descobriu a lei da gravidade universal, era um crente tão convicto que ele escreveu mais artigos teológicos do que artigos científicos. Agora, quem tem repulsa pela ciência é que ele não entendeu de verdade o que é ciência. Porque nós temos dois grandes cientistas na Bíblia, os dois primeiros cientistas na Bíblia, descendentes de Sete, Tubal e Tubal-Caim, o primeiro musicista e o primeiro metalúrgico, o primeiro engenheiro em metalurgia. Não tem ciência que não venha de Deus. A ciência é um dom natural que Deus deu. Agora, é bom que todos os irmãos, os pastores, os teólogos que têm repulsa pela ciência entendam que nós dependemos da ciência para produzir uma vacina, dependemos da ciência para fazer uma cirurgia, dependemos da ciência para termos alimentos saudáveis. Então, a ciência é um dom divino e a ciência está manifesta na Bíblia inteira. Agora, é bom que paremos para pensar que a ciência não é contra a fé. O que ocorre é que alguns cientistas que são um tanto estúpidos quanto a metafísica não sabem distinguir, pois Aristóteles, no 4º século antes de Cristo, ele fez separação entre física e metafísica. Tudo quanto é científico, manipulável a nível de laboratório, através de experimentação, pertence à física, e tudo que pertence à fé, espiritualidade e subjetividade pertence à metafísica. É interessante a gente pensar nesse aspecto, porque a gente ainda vê muitas pessoas tentando negar algumas questões relacionadas à ciência. Parece que alguns aceitam parte da ciência. Então, eu aceito, por exemplo, que eu vou lá no hospital porque eu quebrou uma parte do meu corpo, então eu vou no ortopedista. Eu vou no mecânico porque o mecânico conserta o meu carro. Mas outros tipos de ciência, parece que o pessoal, alguns, lógico, não são todos, tem uma parte que é resistente. Então, por exemplo, eu estou com um problema de saúde mental, eu estou ansioso, eu estou angustiado. Aí já parece que é a psicologia, a psicanálise, a filosofia, e essas ciências já entram em contradição com a fé da pessoa. Então, o que a gente pode pensar?
Alguns aceitam parte da ciência e não querem aceitar o restante em outros aspectos, porque a ciência está em constante transformação. Isso é lógico, a ciência ela não para. Não é como a fé, os nossos dogmas, que são permanentes. Mas a ciência, ela muda constante. Então, o que a gente pode pensar sobre isso, professor Faustino, que parece que alguns aceitam parte e quando eles são questionados em relação a outras coisas, eles entram numa bolha ou criam uma resistência e não querem aceitar esse outro lado, que é ciência também, mas parece que entra em conflito com a fé da pessoa. Eu acho que falta de conhecimento bíblico mesmo. Porque quando fala a ciência se multiplicará e o amor do mundo esfriará, e quando o texto fala a ciência se multiplicará, todas as pessoas que são contra a ciência usam o celular. Fica 10, 12 horas no celular. Aí a fé vai esfriar. Ficam 10, 12 horas na televisão. A televisão, o celular, o computador, são eventos científicos. Então, quando o texto fala a ciência se multiplicará e o amor de muitos esfriará, a Bíblia não está condenando a ciência, está condenando o mau uso dos objetos que a ciência produz. Vamos imaginar como seria o mundo hoje sem a lâmpada elétrica. Thomas Edison levou muitos anos para transformar corrente elétrica em luminosidade, para confeccionar a lâmpada elétrica. Como seria o mundo sem a borracha, sem o látex, sem o pneu? Goodyear levou 10 anos pesquisando a liga do látex para produzir o pneu. E o pessoal, depois de muitas tentativas, achava que ele não ia conseguir. E depois de 500 tentativas, ele disse, eu tenho 500 maneiras de não fazer a borracha, 500 maneiras de não fazer o pneu. Quer dizer, eu estou mais perto da descoberta. Vamos imaginar se os carros tivessem roda de pau, roda de ferro, roda de madeira, como seria o mundo? E todas as pessoas que são crentes, todos nós crentes, que às vezes nos opomos à ciência, dependemos da ciência para nos locomover, a lâmpada elétrica, a água que chega às nossas torneiras, que é tratada através de mecanismos científicos. De novo, eu acho que isso é decorrente de uma ignorância teológica. Ou tem alguma repulsa pelo Big Bang, repulsa pela teoria da evolução das espécies, não entende a diferença é evolução das espécies da seleção natural e atribui tudo isso à ciência. A ciência é aliada da razão, pois ela nasce da razão. É a razão que diz, eu tenho que buscar mecanismos para melhorar a saúde pública, eu tenho que buscar mecanismos para melhorar a saúde mental. A cada ano, há 1 milhão de pessoas que suicidam no mundo e há 20 milhões que tentaram suicídio. Problema de saúde mental. Quem vai tratar os conflitos, os problemas de saúde mental? A oração ajuda, mas é a ciência que vai criar mecanismo, vai criar clínicas para tratar a saúde mental. Gente, a ciência, de novo, é o dom natural de Deus. Nós temos 8 níveis de inteligência, e lá em Colossenses, Paulo coloca mais 2 níveis de inteligência. Inteligência e sabedoria espirituais. Isso totaliza 10 tipos de inteligência, não está escrito em livro nenhum. Eu estou falando isso porque eu dei um curso recentemente de inteligência espiritual, mas muitos cientistas, como aqueles que ajudaram no tempo de Salomão, eles foram cheios do Espírito Santo para desenvolver tecnologia para ornamentar o templo de Salomão. Então, mesmo um ateu, quando ele descobre um evento científico, sem que ele tenha consciência disso, ele é inspirado por Deus para descobrir um meio científico que venha tornar a vida melhor ou desenvolver qualidade de vida para a humanidade.
Meu telefone, meu som estava desligado, estava um barulhinho aqui de moto, passando na rua, desliguei. Professor Luciano, por favor. Luiz, acho que é interessante também a gente também ver um outro lado, tá? Eu vi um material, vamos falar também dos cientistas, que é interessante, eu acho que está havendo tanto uma mudança, talvez ela é perene, mas está havendo mudança das duas partes, né? Tanto é que eu por ignorância, eu não sabia, aí você vai atrás de material para poder estar vendo. Hoje existe um prêmio, que é o prêmio Templeton, tá? Quem ganhou esse prêmio há um tempo atrás, essa é uma reportagem de 2019, tá? Do Jornal da USP. O físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser recebeu recentemente esse prêmio Templeton, tá? Não sei se a pronúncia está correta. O prêmio é uma espécie de Nobel da espiritualidade. Gleiser é um dos principais proponentes de que a ciência, a filosofia e a espiritualidade são expressões complementares da necessidade da humanidade de abraçar o mistério e explorar o desconhecido, disse Heather Templeton Gill, que é a neta do banqueiro, que foi criador dessa premiação. Então, ele acaba comentando sobre essa questão, ela faz esse comentário sobre esse Marcelo Gleiser, que tanto do lado de lá também tem muita resistência, parece que se tornaram antagônicos, né? Parece que eles se tornaram inimigos, a fé e a razão, a ciência e a fé, e está cada vez sendo quebrado mais. Um outro físico, o Roberto Kovalan, professor da Unicamp, a mim parece estar, essa é a frase dele, tá? A mim parece estar desenvolvendo, em certos círculos, uma atitude intelectual mais do que aberta, voltada mesmo para aceitar a existência de propósito no universo e trazer uma discussão do plano filosófico para o campo científico, em contracorrente à cosmovisão ainda predominante, afirma ele em seu artigo Razão e Propósito do Universo. É interessante que ele coloca, com relação a essa palavra propósito, ele fala que se refere está pautado em um autêntico diálogo entre fé e ciência. Então, ele fala que também existe ainda preconceitos, ainda existe uma certa dificuldade, ainda existe uma ala predominante na ala dos cientistas querendo negar a questão da fé, mas, no entanto, ele coloca que já existem cientistas, sim, que estão abertos para poder estar dialogando sobre esse assunto de uma forma mais clara, né? Mais aberta, sem preconceitos, pronto para desenvolver, entender e compreender melhor essa questão da metafísica, né? Que na medicina já existem casos de falarem sobre a questão de que evangélicos, cristãos, pessoas que sempre creem em Cristo, têm mesmo diante da morte, tem uma disposição diferente. Não são todos, mas tem uma boa parte, se mostra assim feliz, independente do que está para acontecer, eles aceitam de muito melhor, de bom grado, né? Às vezes. Tem uma pergunta aqui, vou dirigir, do pastor Luiz Mendes. Ele pergunta: a multiplicação da ciência pode ser um dos sinais da vinda de Cristo, professor Faustino? Pode, sim. É quando ele disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra, por se multiplicar a ciência. Daniel também fala da ciência, se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é violar pequenas normas, pequenas regras. E, em nome do determinismo, em nome da praticidade, a gente viola algumas normas. E isso pode ser um dos sinais da volta de Cristo. Mas, ainda pensando na questão da ciência, da fé e dos cientistas, o grande cientista Nikola Tesla diz que o dom do poder mental, o dom do poder científico, da capacidade investigativa, vem de Deus. Agora, se a multiplicação das ciências
a multiplicação das ciências, a rumores de guerras, fenômenos naturais, guerras, filho contra pai, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Esses sinais, conforme Mateus, os discursos do Sermão do Monte em Mateus, de 22 até o 27, são sinais bem autênticos da volta do Senhor Jesus. Mas é importante todo mundo que está nos ouvindo colocar os pés no chão, que a palavra dia em hebraico é um período indeterminado de tempo. Pedro fala que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Assim sendo, nós temos 2 dias só que Jesus veio. 2 dias, 2000 anos são como 2 dias. Falta mais de 4 bilhões de pessoas no mundo para ouvir o Evangelho. Tem 17.448 grupos de povos que não ouviu nada do Evangelho. E o pastor Mendes e outros irmãos falam com razão que esses sinais são sinais da volta de Jesus, mas vamos ter muitas outras descobertas científicas. Não dá para imaginar hoje quanto o mundo estará evoluído cientificamente até a volta de Jesus, daqui a 10.000 anos, 12.000 anos, 20.000 anos. Não dá para determinar quando Jesus virá, pois está muito claro que enquanto o evangelho do reino ou da graça, que são sinônimos, evangelho do reino é da autoridade, evangelho da graça é do perdão. Enquanto o evangelho do reino não for pregado a todo mundo, não virá o fim, então é bom a gente pregar como se ele volte amanhã e estudar como se ele leve 20.000 anos para voltar. É claro que a ciência, voltando aqui com os colegas, ela é esse caráter provisório, né? Então, ela vai mudando. Como explicou o filósofo austríaco Karl Popper, mas algumas descobertas são definitivas, como a idade do universo, a circunferência da Terra, a eficácia de vários tratamentos medicinais. Então, o que a gente pode pensar, colegas, é assim, que não dá para a gente negar a utilidade da ciência nos nossos dias. Porque quando a pessoa toma algumas atitudes e fala, eu tive uma revelação. Ok. Essa pessoa pode ter tido uma revelação ou pode apenas a sua mente ter divagado, com a divagação, e ela chegou a algumas conclusões. Essa revelação tem que estar pautada para o cristão, em particular, no texto sagrado. Se essa revelação não estiver pautada no texto sagrado, é como o apóstolo Paulo falou, que nós devemos julgar os espíritos. Tá, eu trouxe uma revelação, mas está pautada no texto sagrado? Está pautada na verdade divina? Está pautada... Porque eu estou falando isso por quê, queridos? Parece que hoje algumas linhas teológicas, e a gente está falando da ciência, razão e fé, elas se voltaram apenas para o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a ideia da guerra, a ideia de vencer, eu sou rei, eu posso matar, eu posso bater, eu posso castigar, eu posso fazer o que for, porque eu estou fazendo tudo em nome da minha divindade. Mas quando a gente entende Jesus, que nós somos cristãos, nós entendemos que o Evangelho de Jesus, ele não veio com essa perspectiva de ódio, de raiva, de violência, de conquistar. Ele mesmo falou, o meu reino não é deste mundo. Então, o que eu quero pensar com os irmãos é assim, essas correntes teológicas que ficam presas ao Antigo Testamento, o que nós podemos pensar? É uma coisa que a pessoa está fazendo de maneira planejada, né? Porque ela, de uma certa forma, ela desvirtua o Novo Testamento. Ou é uma coisa por ignorância, professor Faustino? Bem, eu acho que não nesse sentido, não é nem ignorância e nem proposital. A pessoa não chegou ao entendimento de que
revelação escrita é progressiva. Eu não posso fazer teologia, cristologia à luz de Isaías, desconsiderando os evangelhos. Eu não posso fazer escatologia à luz de Daniel, desconsiderando o Apocalipse. A Bíblia tem uma revelação progressiva. E ela começa no início e termina com amém. Então, a teologia tem que estar dentro dos parâmetros do Antigo e Novo Testamento, porque o novo interpreta e aplica o velho. No novo, o velho se cumpre, pois as guerras, especialmente no que diz respeito a Israel, era para defender a descendência messiânica, e eu acho que o maior papel de Israel foi dar o Messias ao mundo. O maior papel de Israel é esse. E quando Deus fala a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, isso só se cumpre na vinda de Jesus. Temos aproximadamente hoje uns 3 bilhões e 200 milhões de cristãos no mundo, e esse contingente são abençoados através da vinda do Senhor Jesus. Então, quem faz doutrina a partir do Antigo Testamento, ao meu ver, não é por ignorar ou não é de propósito. Acho que eles estão um tanto equivocados no sentido de não entender que a revelação escrita é progressiva. Não dá para fazer doutrina bíblica só à luz dos Salmos, à luz de Jó, à luz de Mateus, porque, de alguma maneira, o livro mais citado por Jesus no seu sermão é o livro de Deuteronômio. Cada evangelista apresenta Jesus uma característica. Mateus apresenta Jesus como o rei Messias, Lucas como o homem perfeito, Mateus como o rei Messias, Marcos como servo trabalhador, Lucas como homem perfeito e João apresenta Jesus como o Logos eterno. Bom, e eu não posso deixar de considerar os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e me ater somente ao evangelho do Logos, ao evangelho de João. Então, muitos pastores, muitos teólogos que fazem teologia só à luz do Antigo Testamento, isso advém de uma certa linha teológica, de uma doutrina, de um afamador, que eu não convém citar aqui, com uma guarda de alguns preceitos que Paulo fala, tais festas, tais datas comemorativas eram sombras de um bem futuro. Sombra não é a realidade, ela é reflexo da realidade. Então, Jesus é a realidade para a qual todos os simbolismos das festas, das festas cerimoniais apontam no Antigo Testamento. Mas quem segue essas datas, essas festas, essa doutrina apenas baseada no Antigo Testamento, ao meu ver, não é uma forma espontânea de rejeitar o novo, ou também ignorância. Acho que o conhecimento deles, a formação teológica deles, está dentro dessa visão do Antigo Testamento. Professor Luciano? Além do que tudo que o Faustino já colocou, eu também acredito que tem aquilo que já Paulo profetizou e já falou, que haveria comichões nos ouvidos, as pessoas não dariam ouvido à sã doutrina. A sã doutrina, ela é Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Um complementa o outro, né? A gente vê o autor de Hebreus colocando como Cristo como superior aos anjos, como superior a Moisés, como superior a Melquisedeque, como Cristo sendo o nosso descanso. Então, assim, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo e todo o Novo Testamento revela o Cristo humano que veio, morreu e ressuscitou e aponta já para o Cristo glorioso no Apocalipse, né? Cumpriu todas as etapas e nesse sentido, acaba-se que muitas pessoas acabam se perdendo nas suas vãs filosofias por preguiça, ou talvez seja por ignorância, como o Faustino já colocou também, a questão de ser progressivo. A gente vai, conforme vai lendo, muita coisa que eu já disse lá atrás, não digo mais. Eu tenho certeza que amanhã, talvez, eu já não digo aquilo que eu digo hoje, né? Então, você vai aprendendo também, você vai melhorando, você vai peneirando cada vez mais. Mas eu acredito também que, infelizmente,
mas com todas as comprovações já proféticas com relação à revelação de Deus para a vida de Paulo, haveriam pessoas que não dariam ouvidos a essa doutrina, vai pescando, pegando partes de textos bíblicos e montando a sua teologia, que na verdade não é teologia, né? Mas pode acontecer esses fatos. Por isso, desse monte de coisas aí que acontece, né? Quando o sujeito busca a ciência, vai encontrar coisas que vão contradizer a sua fé, ou isso é impossível de acontecer quem tem uma fé firme? Algumas pessoas afirmam que não vão, e até nós já pegamos casos aqui no Instituto de pessoas que vieram nos procurar, que começaram a estudar psicologia e falaram: a psicologia está mexendo comigo, parece que a psicologia está contra a minha fé, parece que tudo que eu ouço vai abalar a minha fé. Então, eu quero perguntar para os colegas, até mesmo a teologia. Tem gente que fala que não vai estudar teologia porque a teologia vai deixar ele frio, vai deixar ele gelado, ele vai perder a fé. Então, eu pergunto para os colegas, qualquer coisa, porque o apóstolo Paulo disse que nós devemos ler de tudo, né? Leia de tudo, retém do que é bom. Então, quando essa pessoa ela vai e enfrenta alguma questão, ela vai fazer algum curso, né? Até mesmo quero aproveitar a oportunidade, o professor Faustino tem um curso aí na faculdade dele falando sobre ciência da religião, é um curso bem interessante, você pode entrar em contato com a FEBS aí, e é um curso que, pelo que ele me trouxe, ele pode falar daqui a pouco um pouquinho mais também sobre esse curso, mas é um curso que tem a capacidade de fazer a gente enxergar além, enxergar mais coisas. Mas eu pergunto para os colegas, se eu me deparar com qualquer coisa que eu ler ou estudar, isso vai afetar, vai contradizer a minha fé e eu vou perder a fé? Professor Faustino. Depende da estrutura do aluno. Porque quanto mais eu estudo a ciência, mais crente eu me torno. Eu fiz a faculdade de biologia para entender a genética, a reentrância do nosso ser. Eu me encanto com o milagre da vida, sabendo que a gente tem 100 bilhões de neurônios por onde passa nossos sentimentos, por onde passa nossos pensamentos, nossa fé, nossos conflitos. O conhecimento, ele gera mais fé. Agora, o que ocorre é que as pessoas vão fazer uma faculdade de teologia, ou de psicologia, e tem algumas linhas, alguns professores que têm tendência ateística, tendência de desmerecer a espiritualidade, e a pessoa não tem filtros, não tem conhecimento bíblico bem avalizado para avaliar tudo, analisar tudo e ter o bem, e ela termina se perdendo, ela termina se confundindo. Agora, acho que talvez as igrejas, os pastores, os teólogos, tivessem de desenvolver uma mentoria cultural, acadêmica, para os alunos que são crentes, que não têm uma boa estrutura bíblica e teológica, para que eles conseguissem fazer o curso de psicologia. Eu fiz a pós-graduação em neurociência, em neuropsicologia, e, como disse, cada vez que eu estudo, me torno mais crente. Além de tudo, eu percebo que o conhecimento humano é finito. E a nossa mente, ela carece de saber. Se eu vivesse 1000 anos, não esgotaria todo o meu QI. Entretanto, nós temos uma mente finita. E quando a pessoa vai para fazer psicologia, e ela entra nas diversas linhas, diversas abordagens da psicologia como ciência, pode ter ponto que vai contra a fé. Agora, se ela tiver alicerçada teologicamente falando, tem um amigo nosso aqui, que também é da FEBS, está fazendo a psicologia na faculdade famosa, e normalmente ele é referência para os alunos. Quando entra uma linha divergente,
ele dá o parecer dele e todo segue a linha desse pastor amigo nosso. Mas não é a ciência que vai desviar. A pessoa não tem fundamentação teórica, não tem uma boa formação bíblica, e ele termina até com teologia. Agora, se ela vai pensar que ela vai ficar fraca porque estudou teologia, a teologia bíblica, ela torna a pessoa mais crente, porque se a fé vem pelo ouvir e entender, ela vai ficar mais crente. Agora, se ela ficar perturbada com as divergências em interpretação teológica, não tiver certeza da vocação dela enquanto cristã, a teologia da graça, ela pode se sofrer abalo, sim. Pode sofrer algum transtorno mental, espiritual, ou até se afastar da fé. Professor Luciano? Acho que acaba sendo natural, Luiz, a gente, vou usar o meu exemplo mesmo, tem muita coisa que me pergunta, eu não sei a resposta, mas não me gera um conflito, me gera só uma dúvida, eu entender e compreender como que isso se encaixa em relação à própria palavra, ou se de repente, a minha interpretação bíblica, de repente, não está correta, e você pode, dentro desse processo de busca, de encontrar a resposta, você vai se encontrando, que é natural. Eu infelizmente, as pessoas começam, por não ter uma base, uma boa estrutura. Se uma casa é bem alicerçada, é tranquilo. Você pode fazer a construção, vai bater, pode vir vento, pode vir chuva, que ela vai ficar de pé. A questão é que as bases que não estão firmes. Aí por isso que muitas pessoas, como você diz, eu vi muitas pessoas entrarem na teologia e depois saiu porque falou que estava ficando mais confuso do que... Porque mexe com aquilo, tira a pessoa da zona de conforto, né? E às vezes as pessoas, quando estão fora da zona de conforto, que é onde você tem que pensar, né? Onde você tem que entender e compreender, você tem que queimar neurônio, aí tem pessoas que preferem não... Acho que é muito trabalho isso. E acabam, de repente, optando, e é mais fácil sempre, você desistir, você parar, você não entender, e deixa para lá, isso aí põe debaixo do tapete, isso aí não vai precisar para minha vida, e vida que segue. Então, acho que é mais essa questão mesmo de trabalhar. Né? Uma coisa que a gente está colocando, e que eu acho que é interessante a gente esclarecer para as pessoas, eu não preciso ter medo de aprender. Porque parece que, quando a gente fala em razão, ciência e fé, a pessoa ela já se arma. Você vai falar alguma coisa contra a minha religião, você vai falar alguma coisa contra a minha fé, você vai falar alguma coisa que eu não gosto. Espera aí. Uma coisa que nós devemos pensar é que o ser humano tem que estar aberto para aprender. E se eu estiver aberto para aprender, a minha fé não vai ser abalada, porque eu vou encontrar uma resposta, eu vou chegar a um entendimento, eu vou chegar a uma conclusão, e nem tudo nós sabemos. Isso é óbvio, eu não sei tudo, eu estou no processo de sempre aprender, é um processo contínuo, a questão da aprendizagem. Agora, é lógico, o interessante é que ontem eu estava de um jeito, amanhã eu estou de outro, a ideia é que a gente prossiga aprendendo e nos transformando em pessoas melhores. Agora, quem está nos ouvindo, não tenha medo de aprender, não tenha medo de ter dúvida, porque que cristão não tem dúvida? Que ser humano que não tem dúvida? Quem de nós nunca teve dúvida? Quem de nós nunca teve algum questionamento? Isso é normal, é parte da vida. Então, a razão permite a gente nos questionar, a razão permite a gente ter dúvida, permite a gente... Nós somos seres cientes, a gente tem ciência do que está acontecendo, então permite que eu muitas vezes me questione, professor Faustino. Complementando a minha fala, a formação dos crentes é muito heterogênea, formação bíblica, formação cristã. O discipulamento que é feito no Brasil e no mundo, ele trata só das questões morais, de não adulterar, não jogar jogo de azar, não falar palavrão, ter a Bíblia com regra de fé e prática bem subjetiva, dar o dízimo, etc. Então, pastores e ouvintes,
A lógica fala que o espírito humano opera em 4 estágios gerais. O estágio de ignorância. Espiritualmente, é o estágio do ateu, em relação a Deus. Estágio de ignorância. Estágio de dúvida. Estágio de opinião. Estágio de certeza ou de verdade. Agora, vamos fazer uma introspecção, todos nós juntos. Quantos cristãos hoje no Brasil e no mundo estão no estado de certeza e de verdade, em termos de uma hermenêutica bíblica fundamentada em relação aos fundamentos da salvação, aos sacramentos, como só tem 2 sacramentos, que é ceia e batismo. Ceia e batismo. Hoje temos outro meio de graças e os fundamentos da salvação. E quando a gente fala em fé, fé é a verdadeira convicção sobre a qual não para nenhuma dúvida. Essa fé é contra a existência de Deus, contra a veracidade da salvação. Agora, quanto ao entendimento nosso em relação à palavra, vai variar muito de acordo com nosso tempo de igreja, nosso tempo de instrução, a nossa dedicação na busca do conhecimento. Mas esses conflitos todos, ao meu ver, são decorrentes da grande heterogeneidade da formação dos crentes, porque o discipulamento de 6 meses é muito incipiente para uma pessoa ter bastante fundamentação na graça de Deus. De novo, a ignorância, a pessoa está zerada, não conhece nada sobre um ponto. Quando ela começa a estudar, ela tem dúvidas. Mas não dá para ficar o tempo todo no estágio de dúvida. O conhecimento, a formação eclesiástica vai levando a pessoa a superar as suas dúvidas, ou o que Hebreu chama de rudimento da salvação. Ela vai chegar ao estágio da opinião. E agora, com toda humildade, queridos irmãos, a maioria de nós, teólogos, pastores, cristãos, ainda estamos no estágio de opinião. Eu acho que eu penso que é. O que eu acho não é o que é. O que é a plenitude da verdade. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, do que ele está falando? Ele está falando da forma que ele revela a Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Agora, como é que eu vou ver Deus em Jesus Cristo? Eu vou ver Deus através da forma como Jesus viveu. Ele manifesta a Deus os seus sentimentos, comportamentos, palavras e atitudes. Então, quem é que chegou ao 4º nível de conhecimento da plenitude da revelação? Isso não quer dizer perfeição, né? Atingir 100%. Mas a fé em Jesus Cristo, o conhecimento, a maturidade cristã, nos coloca numa posição que, acima de uma relação religiosa, que a gente está crente hoje e amanhã está desviado. Hoje estamos firmes, amanhã estamos fracos. Existem lutas, na verdade. Agora, não existe esse negócio, um balanço a vida inteira. Hoje eu estou fervoroso, amanhã estou frio, estou fervoroso, estou frio. Isso não existe. Existe um equilíbrio espiritual que vem pela maturidade para as pessoas que adquirirem um certo conhecimento da verdade, que ultrapassarem o nível de ignorância, o nível de dúvida, o nível de opinião, chegarem ao nível de verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu acho que isso, essa problemática toda de irmãos que enfraquecem quando vão fazer uma pós-graduação, ficam perturbados com fazer um determinado curso, porque nossas crianças são bombardeadas com algumas contradições desde a 6ª série, quando vão ouvir as ideias da evolução das espécies, do Big Bang, e, na verdade, muitos dos nossos jovens e adolescentes perdem a fé, que ainda é incipiente, quando começam a ver aqueles desenhos mostrando ser leterado, saindo
um animal do mar, evoluindo até chegar no Philanthropus erectus e chegar ao homem. E essa criança, ela não tem, é adolescente, e eu acho que a igreja, toda a igreja erra, porque todos nós deveríamos nos antecipar a falar da criação, da revelação, do criacionismo para as crianças de forma abundante, nos antecipando as teorias todas, para que a criança não perdesse a fé lá na adolescência, pré-adolescência. E essas pessoas que vão para a faculdade, já com algumas dúvidas contra o criacionismo, já têm uma fé um tanto incipiente, estão no estado de dúvida ou de opinião, provavelmente no estado de dúvida. Lá, na faculdade, elas têm mais tendência de se perderem. Uma coisa que a gente pode pensar juntos aqui é que tem 3 elementos que a gente pode pensar em relação a isso que nós estamos discutindo aqui, né? Em relação à razão, ciência e fé. A ciência e a fé sempre estão em conflito? Não. Vocês perceberam que nós podemos fazer uma interpretação, nós podemos usar a ciência e não podemos ficar colocando a ciência e a fé em constante conflito. Isso é uma coisa infantil, né? É senso comum. E uma coisa que a gente precisa sair é do senso comum. 2, usar a fé para provar as questões, usar a ciência para provar a questão da fé. Não tem como, gente. A gente não vai... Não, é uma ilusão a gente querer ficar descobrindo onde está a Arca de Noé. Eu quero descobrir um pedaço da cruz de Cristo. Gente, isso daí não vai nos levar a lugar nenhum. Então, eu não preciso usar a ciência para provar aquilo que eu acredito. O próprio Jesus falou. Tomé, põe a mãozinha aqui, Tomé. Felizes os que creram e não viram. Então, eu não preciso ver para crer. Eu não vou precisar. A ciência, ela precisa de provas, porque ela é um sistema que ela faz pesquisa. Então, o que deu certo aqui no Brasil vai dar certo. Se a água ferve a 100 graus aqui, ela vai ferver a 100 graus em outro lugar, outro lugar. Então, está provado cientificamente que, a partir daquele grau, a água entra em ebulição. Então, isso é ciência. A ciência trabalha nessa questão. Outra, isolar a ciência e a fé. Não preciso isolar. Então, e também não preciso fundi-las. Elas podem andar juntas, mas eu não tenho essa necessidade. Isso eu gostaria de colocar, e coloquei junto com os colegas, por quê? Porque tem muita gente que fica discutindo o RG do Adão. Por que a Bíblia não fala da história de não sei o quê? Por que eu não sei disso? Com quem casou fulano? Gente, eu não preciso disso para ter fé. Eu não preciso desses elementos para que a minha fé cristã seja substancial e para que eu viva. E, lógico, a ciência ela vai trazer várias informações e essas informações eu vou filtrar e vou perceber que é importante a ciência para o nosso desenvolvimento, como já foi colocado aqui para os colegas. Nós precisamos da ciência do nosso dia a dia. Nós sabemos ler e escrever porque nós somos uma escola e existe um método, existe uma forma que nos ajuda a entender as letras, o nosso cérebro decodifica essas letras, a gente sabe ler, a gente sabe escrever. Então, a ciência, a razão, elas caminham de mão dada. A fé não fica dependente da ciência para eu sobreviver, para eu ser cristão. Então, eu quero colocar outra questão aqui para os nossos colegas, que nós já estamos chegando quase ao final da nossa live aqui. A razão, a ciência e a fé não se contradizem. A teologia é baseada na fé e revelação, busca de entendimento e conhecimento divino e sagrado sobre as questões espirituais. Então, eu vou pedir para o professor Faustino falar um pouquinho qual a importância da teologia e como que a teologia funciona e como ela é aplicada nos nossos dias. E para aqueles que têm vontade, às vezes, de conhecer a teologia e não precisam ter medo, porque não vai atrapalhar a sua fé.
A começar pela definição de teologia, que é o estudo de Deus ou relacionado a Deus. Em tese, todo cristão, todo leitor da Bíblia é um teólogo em potencial. Entretanto, a Bíblia, que envolve quase 5.000 anos de história, 42 autores, 3 ou 4 idiomas, o aramaico, o grego, o hebraico, outras variantes linguísticas, tem uma amplitude histórica e geográfica. A gente pode pensar a pré-história de Israel, o mundo babilônico, o mundo pré-abraâmico, grandes eventos científicos, a roda d'água, o arco, o ferro, o bronze já haviam sido descobertos. A Bíblia é um livro que procura relacionar o homem com Deus ou Deus com o homem. Não é um livro de ciência. Mas eu preciso estudar o grego, estudar o hebraico, estudar, às vezes, o latim, a língua portuguesa, estudar os profetas maiores, Pentateuco, livros históricos, poéticos, etc. Estudar hermenêutica científica, filosofia, a história da igreja, porque a Bíblia não está alheia às ciências do mundo, às ciências seculares. E há na Bíblia algumas pessoas que não são israelitas, como Jetro, que deu uma aula de administração, uma aula de gestão para Moisés, e Moisés era príncipe do Egito, e não era um bom gestor, pois ele cuidava do povo o dia inteiro, o povo de pé, ele estava cansado, ficando doente, quando Jetro veio. Jetro não era israelita, e deu uma aula de gestão, uma aula de administração para Moisés, e ele dá um conselho sábio: ora, se Deus aprovar, reúne 70 sábios para te ajudar na administração desse povo. Isso é teologia. Isso vamos dizer assim, uma teologia participativa, uma gestão participativa. E Moisés não foi estúpido. Como é que eu vou aceitar um conselho de um homem que não é crente, não é israelita, eu sou sacerdote, eu sou profeta do Deus Altíssimo? Ele aceitou esse conselho. Quando Salomão foi construir o templo, ele trouxe pessoas lá do Líbano, lá do norte de Israel, que eram artífices em pedra, em madeira, para ajudá-lo na construção, na ornamentação do templo de Jerusalém. A ciência é de Deus, e Deus não está contra um cientista, mesmo que ele seja ateu. Um ateu é mais ou menos como uma pessoa cega que não vê o sol. E não é porque eu sou cego que eu só deixo de existir. Não é porque o ateu não crê em Deus que Deus deixa de existir. Então, a teologia é importante, a teologia formal, um bacharelado em teologia, para que o teólogo consiga romper essas diferenças históricas, diferenças geográficas, diferenças hermenêuticas. E se eu for um bom intérprete, eu vou ouvir o que Isaías fala há 2.720 anos atrás e vou trazer a fala de Isaías para o momento atual. Por exemplo, Isaías 61 foi aplicado em Jesus há 2.000 anos, quando ele leu aquele texto na sinagoga de Nazaré, que falava dele. Quando eu leio Isaías 53, hoje, eu vou trazer a voz de Isaías para complementar os evangelhos e trazer o que Isaías diz para o nosso tempo, a morte vicária, ele em nosso lugar. Então, a teologia formal, um bacharelado em teologia, não vai enfraquecer a fé de quem tiver um fundamento bíblico e consiga filtrar, à luz do seu conhecimento bíblico, aquilo que for distornante da Bíblia. Quando eu escrevi aquele livro do Espírito Santo, por um obreiro nosso da igreja da Praia Grande, cheguei lá um dia e ele veio me parabenizar sobre o livro e falou: pastor Faustino, o teu livro é muito abençoado, é até inspirado, só não tem valor canônico. E era um irmão que não tinha formação acadêmica. O teu livro é muito bom.
só não tem valor canônico. E é verdade, nenhum discurso, nenhum sermão, nenhum livro que se escreva são infalíveis, porque eu faço teologia a partir da Bíblia, mas a minha teologia ela pode ser 100% em termos de verdade, mas não 100% em termos de abrangência. Tem coisa que eu não consigo abordar no sermão. Então, a teologia formal, bacharelado em teologia, é recomendável, se faz necessário, e com certeza, sabe, se for tiver um embasamento bíblico, ela vai filtrar na sua base bíblica tudo que os teólogos, tudo que os livros, tudo que os arminianos, os calvinianos, luteranos, os forcinianos disserem, estiverem dissonantes das escrituras sagradas. Professor Luciano, eu vou pegar aqui esse aspecto da filosofia. A filosofia, ela é baseada no exercício da razão humana. Então, a filosofia ela se baseia na utilização da razão para explorar e compreender as questões complexas. Então, nós podemos pensar que a filosofia é importante também para nós em relação à ciência, à fé e à razão. Nós devemos fazer uso da filosofia? É fundamental, Luiz. A filosofia ela tem como base o questionamento, né? E não um questionamento para humilhar o outro, um questionamento para poder ir peneirando, até tentar encontrar e achar a pedra preciosa, né? Então, assim, a filosofia me deu base, a Faustino falando de estudar, fazer bacharel em teologia, eu me encontrei dentro do cristianismo, foi na sala de aula, não foi na igreja. Eu não estou dizendo que essa experiência é para todo mundo, eu tive essa experiência. A sala de aula, para mim, foi sabe, as dúvidas foram caindo por terra e cada dúvida que caía é um degrau que eu subia e você vai cada vez tendo mais confiança, da certeza daquilo que você crê, e com isso vai ficando cada vez mais difícil de você ficar abalado com as adversidades. Mas a filosofia é assim, Luiz, porque ela pergunta, ela questiona, ela não fica satisfeita. Você ouve uma resposta e ela vai fazer uma pergunta em cima e vai continuar perguntando, até não ter mais o que perguntar, entendeu? Então, assim, eu tento usar isso até para a minha vida, até para o meu emocional. Eu sempre me questiono por que eu estou fazendo isso, qual o real motivo. É porque eu gosto. Mas por que eu gosto disso? E tento até, de repente, eu entender. Às vezes eu encontro resposta que não é muito agradável. Não é porque eu sou tão bonzinho. É porque eu tenho algum tipo de interesse em fazer aquilo. Não é pelo próximo, é por mim, né? Não que está errado fazer por mim, mas você sempre se questiona. E, às vezes, você aparentemente pensa que é por um algo. E quando você começa a se questionar, você vai entender que não é bem por aquilo. É por um outro motivo. Então, usar a filosofia como base é importante, sim, para poder entender, para poder compreender e sempre estar questionando, não ficar satisfeito. Meio assim, a filosofia te deixa meio insatisfeito, porque você continua questionando, não para ser chato, mas é para, de fato, você ter certeza daquilo que você está afirmando, né? Ou que alguém está afirmando. E, nesse aspecto, a ciência se baseia no método científico, um processo de investigação que inclui observação sistemática, desenvolvimento de hipóteses, experimentação, análise de dados e formulação de conclusões. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar, pegando o gancho do professor Faustino e do professor Luciano, é que a gente não pode viver de achismo. Nós temos que tomar cuidado com o achismo, principalmente quem está em cima de púlpitos, quem está dando estudo, porque o achismo é uma ciência que não existe, não é comprovada em lugar nenhum. A filosofia não parte do achismo, a fé não parte do achismo, e isso não existe. E o que nós vemos muitas pessoas tentando usar o achismo em cima dos púlpitos e trazendo mensagens que até a própria pessoa fala, gente, eu li isso daqui, eu acho. Peraí, de onde você tirou? Você pesquisou, você entendeu a história, você questionou, você buscou alguma bibliografia, você buscou alguma referência, você chegou a essa conclusão, por quê? Porque
tudo que a gente faz aqui, achei interessante, importante isso que o professor Faustino falou, ele escreveu o livro, mas o livro dele pode melhorar. Já, ele escreveu o livro, o Irmão Ação Excelente, que bom. E ele mesmo fala, não, mas eu posso acrescentar mais coisas no meu livro. Por quê? Porque a vida é assim, a gente vai crescendo, vai aprendendo. Agora, se eu acho que tudo que eu penso é o certo, é definitivo, fechou, é aí que a gente começa a cometer certos exageros, certos enganos, e entramos em algumas correntes que não posso nem chamar de teológica, mas eu vou chamar de ideologias, que impede o ser humano, que escraviza a mente desse ser humano, e ele fica preso àquela corrente e não... E da qualidade de vida da humanidade. Professor Luciano? Eu acho que não tem mais muito o que eu falar, né, Luiz? O pastor Faustino já fechou, já. Então, nós estamos finalizando essa live, e na próxima semana nós vamos ter esse tema aqui. Eu quero convidar os colegas, como cuidar da saúde mental. A gente vai estar discutindo esse tema aqui, né? A respeito, vai ser um webinar, uma live webinar, como cuidar da saúde mental. Eu quero deixar o convite para todos que nos assistem, ainda que vão assistir essa live, é que nós temos várias lives gravadas aí no nosso canal. Então, você tem a chance de ver, de assistir, de tirar dúvida, de fazer perguntas e de entrar em contato conosco. Eu vou pedir também para cada um dos nossos colegas que estão aqui nessa noite deixar um contato, porque, de repente, a pessoa está assistindo a gente e ela gostaria, né, de participar, de ter um contato, de conhecer a gente mais próximo, porque no dia 30 de março desse mês vai ter o lançamento de um projeto. O pastor Faustino pode falar um pouquinho também agora desse projeto, que vai ter esse lançamento do projeto. Então, é interessante que você conheça a gente e, de repente, você quer levar uma palestra para a sua comunidade, você quer levar uma palestra aí para a sua associação, para a sua escola, para a sua empresa. Então, esse projeto vai estar relacionado a isso. Nós vamos nos despedir, mas também o professor Faustino vai falar sobre isso. Professor Faustino. O nosso contato, o nosso zap é 97515 4373. 97515 4373. Quem quiser falar conosco sobre todos esses projetos, como no dia 30 nós estaremos lançando um projeto nacional sobre Em Busca da Saúde Mental. Eu estou elaborando um manual nesta área de saúde mental e espero que até final do ano esse manual esteja pronto, e a gente vai tratar a saúde mental numa perspectiva científica, tratar saúde mental e espiritualidade, saúde mental e religião, e tratar da ideia do suicídio. Porque o crente se suicida. Como o pastor Luiz falou, quem desejar levar uma palestra para a sua igreja ou para o seu seminário, entre em contato conosco. Obrigado pela participação, Deus abençoe a todos, e vamos continuar estudando a palavra e semeando a verdade, para que cada vez mais a igreja se alicerce na Bíblia e superemos o estado de dúvida e de opinião e cheguemos ao estado de certeza, ao estado de verdade. Professor Luciano? O meu contato é 11, tá? 98597-5229. Então, DDD 11 98597-5229. Para poder encerrar, Luiz, eu queria falar uma frase do Dr. Elis Long, que ele que escreveu o prólogo do livro Razão, Ciência e Fé, do Dr. J.D. Thomas. Ele diz o seguinte, por muito tempo, algumas filosofias atuais tenderam a enfatizar os extremos, seja ela em relação ao empirismo radical ou um subjetismo total. Existe um amplo espaço entre os extremos, onde fixar uma fé segura e razoável. Encerrar com essa frase que eu achei muito interessante da parte dele. Legal, obrigado. Eu agradeço ao professor Faustino, ao professor Luciano, agradeço a todos que estiveram conosco até agora
né? Nós respondemos as perguntas, os comentários, as pessoas que participaram, que vão assistir. O nosso contato está aí do Instituto Cristão de Terapia. Você pode se inscrever nas nossas redes sociais. Dia 30 de março vai ter o lançamento desse projeto, Cuidando da Saúde Mental, lá em Guaianazes. Então, se você tiver interesse em participar, em conhecer esse projeto, quer ser um multiplicador, tem vontade também de dar palestra, tem vontade também de se informar e formar outras pessoas, né? Então, vamos sair desse ostracismo, vamos contribuir, vamos colaborar. Nós temos potencial para poder ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor. Agradeço a participação de todos. Deus abençoe, uma boa noite e até semana que vem, às 9h15, se Deus quiser. Um abraço a todos e até mais. Boa noite. Um abraço, até logo. Boa noite. Boa noite.